Eis-nos mais uma vez para o nosso e o vosso programa A Bíblia no Meu Dia. Este é um programa virado para si, para te fazer crescer na Palavra de Deus, para que então possamos amá-lo, honrá-lo da melhor maneira. Eu sou o vosso irmão, Paulo Muongo, e estaremos juntos para estudarmos as Escrituras Sagradas. A palavra do dia para hoje é a maioria. A maioria. Vivemos uma sociedade denominada democrática, onde esta palavra significa a maioria. O governo está na maioria. Mas será que a maioria sempre teve a posição ou as decisões corretas? De certeza que ali pode se questionar você também. As Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, nos mostram que nem sempre a maioria teve uma escolha correta. E hoje, através da Bíblia, vamos aprender. Abra comigo lá no seu local, na sua casa, o livro de Números, capítulo 13. Vamos ler o primeiro verso e a partir do verso 26 a 33. Leia comigo. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muitos grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Você pode continuar até o verso 33 em relação a essa história. Aqui as Escrituras nos mostram sobre que Moisés enviou 12 espias para a terra de Canaã, a terra que Deus então havia prometido aos israelitas. Então Moisés envia esses homens e esses homens vão para essa terra. O problema é que depois de eles espiarem a terra, voltaram para Israel, para Moisés, então apresentaram um relatório a Moisés. Dentre esses homens, 2 deles tiveram posições diferentes em relação a 10. Por que será? Porque esses 10 homens trouxeram o seguinte relatório: na verdade, como o Senhor havia prometido, a terra tem maná, a terra verdadeiramente é frutífera, mas existe um problema. E eles disseram: o problema é que aqueles homens eram descendentes de Enaque, isto é, gigantes, de tal maneira que eles disseram em si mesmos: nós nos vemos como gafanhotos perante eles. Mas dentre esses espias, 2 deles, Josué e Caleb, disseram: não. O Senhor nos dará vitória em relação a estes homens. Apenas devemos crer no Senhor e Ele nos dará vitória. O texto, conforme disse para você continuar, ele nos diz que o povo preferiu seguir os 10, isto é, a maioria, em comparação, 2 contra 10. Só que naquele momento, a maioria estava errada. E estes que negaram e, porque temeram aquele povo, segundo as Escrituras,
nos fala de que Deus assim permitiu com que ele ficasse mais tempo no deserto, ao ponto de todos esses então perecerem, ou seja, morrerem lá no deserto por causa da desobediência a Deus. Mas Josué e Caleb, que manteram firme a sua fé no Senhor, estes conseguiram passar o deserto e entrar na mesma terra de Canaã. Então isso é para nos mostrar que nem sempre a maioria verdadeiramente está com a verdade. E como eu vou saber a verdade? Como saber a verdade? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é o juiz que nos dá a orientação necessária para nós tomar decisões corretas, ainda que sejamos contrários à maioria. Paulo escreveu em Colossenses 3,15 que seja a paz de Deus o juiz entre vós. Seja a paz de Deus o juiz entre vós. Isto é, a segurança que Deus dá em sua palavra deve ser o nosso árbitro. Aquele que vai direcionar a minha e a sua vida. E você, caro telespectador, estás sempre a seguir a maioria? Vimos aqui no texto que a maioria nem sempre está com razão. A maioria nem sempre tem a palavra última, a verdadeira. Às vezes a minoria, este sim tem a palavra da verdade. E a palavra da verdade é a palavra de Deus, apta para discernir, para corrigir, para orientar qualquer um que de coração aberto inclinar-se para obedecer a Deus. Convido você a buscar essa palavra, buscar a palavra de Deus. É um tesouro que nós encontramos quando nós lemos a palavra de Deus. Se você não tem uma, adquira uma. Se você tem em sua casa, leia ela. Faça dela a palavra de Deus como juiz, como guia, como orientador da sua vida, e você caminhará em toda a verdade e saberá os desígnios do coração de Deus, e você será vitorioso nesta terra. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a luz para entender as Escrituras Sagradas e te tornar sábio perante Ele. Que Deus te guarde. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.